Na sequência, Roberto Lobato Correia apresenta, então, as correntes da chamada Nova Geografia e da Geografia Crítica, né? Ah, na Nova Geografia, então, que teria se originado ali no momento pós-guerra, logo depois, então, de 45, ainda na década de 50, ah, ela seria uma tendência a criar, a definir regiões, a definir as divisões do território com base em estudos empíricos, em estudos de análise, em estudos estatísticos, estudos empregando técnicas, né, matemáticas, técnicas estatísticas, que definiriam onde começa, onde termina uma região, né? E vejam, então, trabalhar com um conjunto de informações, todo então uma tendência na geografia justamente herdeira então dos avanços tecnológicos ocorridos durante a própria guerra, durante a herdeira dos avanços tecnológicos que foram desenvolvidos justamente para domínio de territórios, né, durante a guerra, e daí esses avanços retornariam, né, findada a guerra, esses avanços todos, esses estudos, identificação de padrões, né, complexos no espaço, seriam empregados a partir da década de 50 nos estudos de regionalização e numa crescente tendência à formulação de planos regionais, né? Outra tendência herdada, então, da guerra também, a tendência a fazer planos estratégicos, planos táticos, planos, né, de pequeno, médio e longa duração, basicamente um tipo de linguagem, até de repertório, oriundo então, das guerras, né, oriundo do jargão militar, né? Junto com ele, então, vem toda uma compreensão positivista, né, de uma compreensão chamada dentro da lógica, do positivismo lógico, né, para fazer essas divisões, para fazer esse entendimento, para cruzar tantos dados, né, haja positivismo lógico para cruzar tantos dados estatísticos, tanta informação estatística, que possibilitaria delimitar regiões. Então, começar a haver estudos, por exemplo, sobre os níveis de produção agrícola de uma determinada região, estudos sobre a predominâncias étnicas de uma determinada população, estudos sobre as condições climáticas de uma determinada região. Então, vejam, há uma abordagem técnica e científica muito intensa, cruzando dados para se chegar à definição, né, ao traçado de regiões. Percebam que é nesse momento, então, nesse pós-guerra, nesse 1950, onde o planejamento regional adentra, inclusive, ao campo da arquitetura e urbanismo, né? Justamente se percebe que não adianta pensar nas cidades isoladamente, né? Pensar em desenho urbano, pensar em planejamento urbano, sem pensar numa escala maior, sem pensar numa escala de estratégia regional, de estratégia nacional, estratégia internacional, inclusive. Né? Então, se empregam dispositivos técnicos para que esse domínio do território seja pleno. E aí é que adentra a arquitetura, né, nesse ramo. Percebam algumas coisas advindas daí. Primeiro que a arquitetura, então, recebe a ideia de região como uma coisa pronta, né? Percebe planejamento regional como uma técnica de domínio do território, uma técnica de domínio estratégico do território. E o arquiteto urbanista como o técnico
que utiliza essa técnica, que emprega essa técnica para gestão e planejamento do território. Então, toda a discussão anterior, né, se era do determinismo ambiental, do possibilismo, e inclusive a discussão posterior, né, do regionalismo, da geografia crítica, né, ficam meio que colapsadas, né, dentro da arquitetura, ficam meio que obscurecidas dentro da arquitetura, né? A arquitetura é uma técnica que visa analisar os territórios e extrair deles a melhor perspectiva futura possível, ponto final. Arquiteto, em tese, teria que ter uma atitude eminentemente técnica quanto a essa questão e não deveria se questionar, né, se as pessoas são determinadas pelo meio, se o meio apenas apresenta possibilidades para que as pessoas possam interferir, ou ainda qualquer tipo de crítica ao próprio ato de planejar o território, que é o que vem em seguida na tendência da geografia crítica. Por que a geografia crítica? Né? Então, já partindo para essa última ou penúltima tendência, é justamente esse momento em que os geógrafos teóricos, né, os estudiosos, se dão conta que, opa, peraí, toda essa parafernália técnica para definir territórios, todo esse monte de teorias e dados estatísticos, dados geográficos, nada mais é que, muitas vezes, nada mais é que um monte de número que serve para dar respaldo ao domínio de uma elite, né, econômica sobre um território. Nada mais é do que um pretenso cientificismo utilizado para que uns dominem outros, né, para que os membros de uma elite dominem, enfim, as pessoas, os trabalhadores, quem não faz parte dessa elite, ou seja, a grande maioria de todos nós. Então, mais ou menos esse paradigma da teoria crítica, né? Porque dentro do paradigma da nova geografia, dentro do paradigma do planejamento regional, tu pode apresentar uma série de dados, né, e convencer a tua plateia, convencer o teu público de que a determinada região tem que se dedicar a determinada produção nos próximos anos, nas próximas décadas, porque esta é a grande vocação, a única vocação viável para aquela região nas próximas décadas, né? Tem muito plano por aí, ainda hoje, né? E aí é que outra coisa que eu queria chamar a atenção, que ainda hoje, vamos dizer assim, tanto o determinismo ambiental, tanto quanto o possibilismo, tanto essas tendências, né, do método regional, da nova da geografia nova, ainda são vigentes, pujantes e atuantes, né, na nossa prática profissional e às vezes na nossa percepção do que são regiões, de como o território se divide. A gente ainda mesmo empiricamente ou mesmo sem se dar conta, ainda utiliza, né, essas formas de entender, de pensar o espaço advindas dessas filosofias, né, no final das contas, dessas epistemologias sobre o território. E essa, então, eminentemente técnica, é especialmente atuante sobre o pensamento do arquiteto urbanista, de uma forma geral, ainda nos dias de hoje, né? A gente ainda lá se debruça num QGIS da vida, né? E ali vai sobrepondo mapas, dados, informações e vai tentando extrair, né? Então, tentando extrair resultados, tentando extrair retratos da realidade, né, territorial. Mas percebam que não há retrato que não seja permeado por uma espécie de intenção do retratista, né? Não há retrato da realidade que não seja permeado, conduzido pelas intenções do retratista. Da mesma forma é no retrato da divisão regional de um território, né? Então, tem vários desses estudos onde vários dados são cruzados, onde, por exemplo, plantadores de soja, por exemplo, né? Plantadores de soja financiam um determinado estudo de planejamento regional,
né? Então reúne técnicos, né, de várias áreas, geógrafos, arquitetos, urbanistas, economistas, sei lá o que mais, para fazer esse plano. E todos eles cruzam os dados de uma determinada região e vejam só, por coincidência, eles chegam à conclusão de que a grande vocação daquela região é o plantio de soja ao longo das próximas décadas. Percebem por aí sempre um certo maniqueísmo, muitas vezes até não intencional, né? Às vezes os técnicos envolvidos no plano estão imbuídos da melhor das boas intenções, da intenção de fazer o plano mais isento, mais real possível. Só que nunca pode perder de vista, ninguém acaba esquecendo que quem está financiando aquele estudo é determinada elite, é determinado grupo econômico, é determinada elite vigente numa determinada região, né? Ou seja, o pensamento dos próprios planejadores, ainda que eles tentem resistir, é irresistivelmente influenciado pelas pelo sucesso econômico de quem tem sucesso econômico dentro de uma determinada região, né? Então é lógico que se você for fazer um plano regional, sei lá, no interior de Minas, numa região rica em ouro, uma das primeiras coisas antes de chegar lá e começar a estudar os dados da região é pensar que o ouro para aquela região é sim muito importante, né? Você não vai chegar lá, é a primeira coisa, falar de diversas outras coisas e não falar no ouro. Ainda que você venha daqui e nunca tenha conhecido a região, a única coisa que você saiba é que é uma grande região extrativista de ouro, você chega lá e vai partir, talvez começar todo o seu estudo a partir dessa premissa. Então, isso é que a geografia crítica, né? Em grosso modo, né? Isso é que a geografia crítica busca justamente criticar, né? Problematizar, né? Que que os planos têm dono, as regiões, as demarcações regionais têm donos e intenções destes donos. E as intenções destes donos. Bom, então com isso resulta em determinados conjuntos de planos e delimitações regionais. Percebam que, por exemplo, as regiões hoje, atualmente, elas são talvez uma mescla dessas, muitas vezes, né? Uma mescla das três tendências apresentadas por Roberto Lobato Correia. A chamada região do Alto Uruguai, ela começa por um determinismo ambiental, né, no seu próprio nome. Alto Uruguai se refere aos altos do rio Uruguai, ou seja, onde o rio Uruguai nasce, né? E se vocês falarem em Médio Uruguai, é onde a trajetória média do rio Uruguai, e o Baixo Uruguai, onde é a foz do rio Uruguai, lá no Rio da Prata, se não me engano, né, que o rio Uruguai deságua, lá entre Uruguai e Argentina. Então, Alto Uruguai, ele começa, na sua própria definição, pretensamente um determinismo ambiental, mas percebam que em Santa Catarina também é Alto Uruguai. Tem vários lugares ali que também estão ao redor das nascentes do rio Uruguai. Mas aqueles lugares não estão conectados à mesma região do Alto Uruguai. Percebam que Marcelino Ramos está à beira do rio Uruguai, enquanto que Sertão já está bem mais distante. Em alguns casos, Sertão é considerado Alto Uruguai. Ou mesmo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas está muito próxima do rio Uruguai, mas depende do rio Uruguai muito menos do que Marcelino Ramos ou Mariano Moro. Bom, posso estar falando alguma bobagem, mas Marcelino Ramos com certeza, à beira do rio. Então, por onde passa, se supõe assim que então que a região é determinada por onde chega algum afluente do rio Uruguai, ou seja, ainda enquanto estivermos dentro da bacia hidrográfica do rio Uruguai, é região junto à sua nascente, é a região do Alto Uruguai. Aqui em Erechim mesmo chegam os rios Goiôem e não é Goiôem, é parecido com isso, mas tem também o rio Tigre, né?
O Rio Tigre é um desses afluentes da nascente, que abastece, né, irriga as nascentes do Rio Uruguai. Então, como o Rio Tigre atravessa, adentra a cidade de Erechim, Erechim está dentro da região do Alto Uruguai. Então tem um certo determinismo ambiental. Mas tem também, então, um tanto de possibilismo e um tanto de nova geografia na delimitação dos limites do Alto Uruguai, porque também é inegável que está expresso um determinado modo de produção, né, modo de produção agrícola, vigindo em toda a região e diversos aspectos, diversos agentes, sobretudo agentes econômicos, que se coadunam a definir que essa é a chamada região do Alto Uruguai. Assim é, de certa forma, em grande parte das regiões ou das delimitações regionais vigentes hoje no país, né? Elas são decorrentes tanto de uma conjugação dos interesses das elites econômicas locais, quanto alguma característica ambiental que se estende por todo o espaço determinado como aquela região. Tem outras divisões regionais, vamos dizer assim, mas a gente vai ver que são as redes de cidades, né? As redes de cidades são outra forma, vamos dizer, de regionalizar cidades, né? Que também pode ser do interesse do arquiteto urbanista. Mas em termos de regiões, vamos dizer, trabalháveis, manipuláveis, regiões sobre as quais a gente pode estabelecer um plano, porque existem agentes sociais já articulados para pôr em prática determinadas ações, normalmente são então regiões permeadas pelo encontro dessas diferentes correntes do pensamento geográfico, como coloca o Roberto Lobato Correia. Vejam que então que toda a análise do Roberto Lobato Correia encerra com essa região, com a paradigma crítico, né, da geografia crítica, e inclusive ele tem lá observações bem interessantes sobre as técnicas, né, que são usadas para fazer divisão regional, ou você começa por um entendimento de toda a região e depois faz uma divisão lógica, ou do contrário, faz um agrupamento, né, até chegar a uma delimitação da região. As regiões podem ser divididas em tipos que não são exatamente contíguos uns aos outros. Então ele vai fazendo esse tipo de estudo, isso eu deixei de comentar, né? Mas são técnicas ainda da chamada da geografia nova, né? Você entende toda uma região e dali faz divisões, né, internas de acordo com suas características, ou você escolhe uma determinada característica e vê até onde ela se estende. Por exemplo, sei lá, plantio de cevada no Alto Uruguai. Aí você vai vendo até onde se planta cevada no Alto Uruguai e ali tu delimita uma microrregião da cevada no Alto Uruguai. A partir dali já começa, de repente, a microrregião do milho. E por aí vai. Você vai então fazendo pequenas divisões internas de meso e micro-regiões, com base numa divisão das características internas daquilo que tu entende como uma grande região. E tu pode partir do pressuposto contrário, né, que é tu já conhecendo a região como um todo, delimitar por uma divisão lógica as suas características internas, né? Então ele fala disso mais especificamente junto às páginas 36 até a página 40, onde ele começa justamente a falar sobre a geografia crítica. Se não me engano, deixa eu ver aqui, é isso aí mesmo. Bom, depois ele vai terminar então falando aonde ele se posiciona, vamos dizer assim, de uma forma relativamente crítica, falando de região, ação e controle, né? Então, daqui que ele traz vamos dizer,
aqui que na página, quando começa na página 47, né, que ele fala então que essas divisões regionais elas servem não só para atender aos interesses econômicos das elites, né, e das oligarquias locais, como essas divisões servem justamente para que essas elites e oligarquias possam controlar a mentalidade, possam controlar o comportamento das demais pessoas que compõem a região. Então a região ela acaba servindo como um mecanismo, como ele diz, de ação e controle, né, de ação sobre o espaço e de controle, né, sobre as ações, né, para que ninguém tenha a ideia de começar a plantar a plantar maçãs se eles já determinaram que a grande vocação da região é plantar soja. Então, ou que ninguém tenha ideia de intelectualizar muito a região, construindo universidades e, sei lá, publicando livros oriundos da região, porque aqui o que as pessoas têm que fazer e saber fazer é plantar soja. Então, são formas de controle, né? Formas de controle social. A região se torna um instrumento de controle social. Vejam que isso é um tema muito premente em 1986, porque estavam recém saindo de uma ditadura militar. Então, durante 30 anos, toda ação com algum amparo do Estado era ação de controle social. Então, finalmente, em 1986, tu poderia olhar para isso tudo e fazer uma crítica e dizer não, não queremos mais ser controlados, queremos fazer, produzir e atuar da forma que conseguirmos e a que for melhor para todo mundo, por exemplo, né? E não melhor para uma pequena oligarquia, para uma pequena elite local. Bom, os liberais, né? Então hoje, né, a gente pode, de novo, a gente tem uma ascensão do pensamento, em certos aspectos, pensamento conservador, em certos aspectos, pensamento liberal, pensamento economicamente liberal, a gente tem uma reascensão com uma crítica ou um momento que a gente pode chamar de momento pós-crítico, né? E isso não está, obviamente, no texto do Roberto Lobato Corrêa, mas muitos liberais hoje dizem, né, bom, a gente só tem no mundo capitalista, prestem atenção, a gente só tem duas opções. Ou você tem um plano de desenvolvimento regional onde as elites vão sim ganhar muito dinheiro, ou você não tem nenhum plano de desenvolvimento regional e todos os moradores da região serão muito pobres, né? Se você fizer um plano de desenvolvimento regional e os ricos ficarem muito ricos e os pobres ficarem muito pobres, pelo menos em compensação, entre ricos e pobres haverá uma massa de classe média que estará vivendo, sim, razoavelmente bem. Você pode se opor a essa injustiça social de pessoas concentrando renda e outras vivendo na miséria e negar toda tentativa de fazer planos de desenvolvimento regional. Como consequência, você vai ter a população inteira vivendo sob a estagnação econômica, vivendo, em outras palavras, na pobreza, né? Então, os liberais dizem que essas são as nossas duas opções, né? Ou faz plano nenhum e todo mundo se dá mal, ou faz plano e uns vão se dar hiper bem, outros vão se dar hiper mal, e uma grande massa ficará no meio do caminho, na média, vivendo uma vida média, que é a vida que se quer que a maioria da população viva, no final das contas. Então, porque dentro do sistema capitalista, no final das contas é isso que está se querendo dizer, dentro de uma economia capitalista, que é o sistema, queiramos ou não, vigente, não há possibilidade de tu fazer um plano para que todo mundo mesmo, viva uma vida de classe média. É intrínseco ao sistema capitalista que as riquezas se acumulem, né, entre uma elite e a força de trabalho seja extraída de um proletariado. E, na melhor das hipóteses, teremos uma larga faixa de classe média no meio do caminho. Bom, então esse é o paradigma, vamos dizer, de um momento às vezes pós-crítico, né?
que a gente tem que analisar qual a nossa postura, como arquitetos. Vamos continuar então agindo como simples técnicos, né, que fazem então o sistema econômico capitalista funcionar e acumular renda entre as elites e extrair renda dos proletariados, ou nós vamos ser heróicos arquitetos, urbanistas, planejadores regionais que irão se contrapor frontalmente a isso e fazer uma espécie de construção socialista à revelia do sistema econômico vigente, que é o capitalismo. Não, acho que nós não temos tamanho poder. Mas nós temos o poder, sim, dentro de um paradigma pós-crítico, nós temos o poder de dizer, olha, veja só, né? Uma acumulação de renda exagerada, uma acumulação de renda desenfreada, ela acaba tendo o mesmo resultado desastroso que planejamento nenhum. Ela acaba tendo o mesmo resultado desastroso de uma grande maioria na miséria e uma pequena elite na riqueza absoluta. Então, é necessário, até mesmo para os objetivos do sistema capitalista, é necessário permear os planos de desenvolvimento de uma preocupação social com a qualidade de vida das pessoas. Senão, as consequências são, inclusive, contraditórias à intenção das elites, né? E as nossas elites, elite verdadeira mesmo, ela é muito cega a essa questão. Normalmente as elites acham que elas acumularem renda é a única regra existente no universo, quase assim, né? Parece que todo mundo tem que trabalhar para que eles possam acumular renda, porque isso é o capitalismo, isso é a tendência de mercado, e ninguém qualquer tentativa de se contrapor a isso é comunismo, é retrocesso, vejam só o que aconteceu na Rússia, vejam só o que aconteceu na Romênia, vejam só o que acontece em Cuba. Então, ou todo mundo trabalha para que as elites enriqueçam extraordinariamente, ou viveremos como se vive em Cuba, o que não é verdade. A grande verdade é que todo o país que teve verdadeiro sucesso, todo o país que chegou ao que a gente costuma chamar de país desenvolvido, ele chegou ao seu estágio de desenvolvimento através de iniciativas, planos e políticas que visavam a equidade social. Sem equidade social, não há o desenvolvimento econômico que os capitalistas querem. E isso, para eles, é um contrassenso na nossa... até mesmo porque as nossas elites elas têm uma formação cultural, acadêmica bastante parca, bastante preconceituosa, bastante iludida com as promessas vindas sobretudo dos Estados Unidos, né? Sobretudo são bastante iludidas com um certo imaginário a respeito do que é o capitalismo. O capitalista brasileiro ele realmente não sabe o que é capitalismo. Ele é fiel a um determinado imaginário de capitalismo. E esse imaginário diz que, né, os melhores da sociedade estão ganhando, né, estão acumulando riqueza porque justamente são os melhores. E isso é quase uma ordem natural das coisas que não pode ser alterada sob pena de vivermos num regime totalitário onde não teremos mais liberdade. Então, quer dizer, esse é o imaginário do capitalismo sobre o que é uma economia liberal. Enquanto que uma verdadeira economia liberal, ela não só admite, como cada vez mais exige que se tenha preocupações sociais. Hoje temos aí no Brasil mesmo, então, sob uma égide de um desse pensamento liberal brasileiro, desse pensamento liberal radical, né, podemos dizer assim, de liberalismo radical brasileiro, na falta de outro nome, né, na falta de um nome mais apropriado, de uma economia que não é exatamente liberal, né, mas
uma espécie de uma economia neocolonial, né, alguma coisa assim, sob a égide desse pensamento, sob a égide dessa política econômica, hoje o Brasil tem um crescimento de um PIB de 1,1%. Prestem atenção, né? O Brasil é a prova. Hoje está dando demonstrações do que eu estou querendo dizer, né? O nosso crescimento econômico é vergonhoso, né? Até mesmo frente a países, também países em desenvolvimento, países com a mesma capacidade de crescimento do Brasil. A gente tem um crescimento econômico pífio, vergonhoso. Por quê? Porque hoje a gente tem uma política econômica que acredita que incentivar a acumulação de renda, incentivar a acumulação de capital é ser capitalista. Que qualquer tentativa, qualquer fala de proteger o cidadão, de proteger o trabalhador, de proteger o trabalho é comunismo. Né? E não, o país só vai crescer, o país só vai se desenvolver à medida que as famílias, à medida que a população tiver o seu poder de consumo aumentado. Enquanto as pessoas não tiverem capacidade, a gente não tiver capacidade de consumo interno, esse é o termo usado em economês, né? Enquanto a gente não apostar na nossa capacidade de consumo interno, a nossa economia não vai se desenvolver. Ou seja, enquanto as pessoas não estiverem ganhando dinheiro, seja através de aumentos salariais do salário mínimo realmente significativos, não estiverem ganhando, não estiverem consumindo mais por terem segurança sobre suas vagas de emprego, não estiverem consumindo mais porque estão tendo algum tipo de auxílio social, como chamado Bolsa Família, enquanto as pessoas não tiverem a sua capacidade de consumo aumentada por alguns desses instrumentos, a economia do país não vai se desenvolver. Não basta, na visão deles é o contrário, na visão da atual política econômica do país, você abandona políticas sociais, você abandona políticas anticíclicas, chamadas políticas anticíclicas, você abandona políticas de aumento da renda, né, ou de promoção da igualdade social, você abdica de tudo isso porque isso seria anticapitalista, o que não tem se comprovado empiricamente. O nosso PIBinho de 1,1% é a prova numérica, já que eles gostam tanto, né, muitas vezes, de trabalhar com números para dizer como o mundo deve ser, está aí um bom número para eles repensarem a forma como o mundo deve ser. Então vejam, e isso tudo tem tudo a ver com a nossa divisão, né, a região e a organização espacial do território, porque, de acordo com a estratégia de desenvolvimento econômico que uma determinada nação, uma determinada cidade, um determinado estado adota, também terá diferentes estratégias de divisão, de demarcação dessas regiões e dessa organização espacial. Então, quem sabe se a gente tivesse mais premente, presente e fosse um entendimento consolidado de que as políticas sociais elas não são algum tipo de aberração, né, antieconômica, se a gente tivesse um entendimento mais complexo e que, portanto, levasse em consideração as pessoas comuns, né, na definição da nossa economia, quem sabe a gente tivesse divisões regionais diferentes das que a gente tem. Com certeza nós teríamos agentes sociais envolvidos nessa definição, diferentes dos agentes sociais que nós temos. E talvez Alto Uruguai não fosse Alto Uruguai, talvez Alto Uruguai não englobasse as cidades que engloba, talvez sequer fosse definido a partir do território dos municípios, do território das cidades. Bom, então, meus queridos, teria muitas outras coisas para falar. O bom de ser um conteúdo gravado em vídeo é que eu me policio e procuro não falar um rol de outras metáforas e bobagens e frufrus que a gente muitas vezes fala em aula, mas que são necessários, eu acho também. Eu acho necessárias metáforas, eu acho necessário também a brincadeira, a gozação, o pensamento mais disperso, mas como vai ficar gravado, aí o sujeito se policia um pouco mais e procura se deter, né, mais estritamente no que é contornável, vamos dizer assim. No entanto, lá se vão mais de 50 minutos de vídeo, né?
e espero que pretendo desenvolvê-los mais no futuro. Acho que eu vou posicionar essa câmera diferente futuramente, né? Alguma coisa assim, ó. Daqui de baixo, ó. A câmera vista de baixo, parece que aumenta a autoridade do professor, ó. Parece que tu tá olhando de baixo, o cara tá falando de cima. E sem falar que os meus distúrbios dentários são diferentes em cima. Bom, mas isso é outra coisa. De qualquer forma, bom, de qualquer forma, nossa, tá a gente visto no vídeo, né? Quando você já se acha feio, se olhando no vídeo, a coisa é sempre pior ainda. Claro, eu posso amenizar isso, né? O drama de vocês ficarem olhando para o meu carão aqui, amenizar isso com alguns gráficos, algumas imagens, alguns vídeos e afins que tornem o vídeo mais interessante. Claro que nunca vai chegar aos pés do vídeo de Rose Ferreira, né? Não sei se vocês já olharam o videozinho da arquiteta Rose Ferreira tentando se promover, ou promover o seu trabalho, né? Muito legal, muito divertido. Dei uma googlada e para aliviar a minha fala, quem sabe eu bote até aí, como dizem os youtubers, né? Vou colocar aí nos comentários do vídeo o link para o videozinho da Rose Ferreira para vocês se divertirem um pouco. Beijos, queridos, e até segunda.